Turma, na semana passada nós falamos, né, sobre a insuficiência renal aguda, né, a IRA. Nós falamos alguns aspectos relacionados a essa insuficiência renal aguda. Comentamos sobre o tipo de insuficiência renal, que ela está determinada por um processo de localização, que ela pode ser pré ou renal, pós-renal, ou pode ser pré-renal, intrínseca e pós-renal, como comentei para vocês. Isso vai depender basicamente da localização da lesão ou o que está levando a lesão, tá? E hoje nós vamos falar sobre a doença renal crônica, tá? Que ela é uma doença teoricamente mais agressiva do que a insuficiência renal. Contudo, a insuficiência renal ela pode levar à doença renal crônica, tá? E a DRC, que é também conhecido como doença renal crônica, ela representa o declínio progressivo da função renal, devido à perda permanente de néfron. Então, assim, a partir do momento que o indivíduo ele desenvolve insuficiência renal e essa insuficiência renal ela progride no sentido de agressão, ou quando o sistema renal, os néfros, eles começam a sofrer lesão e essa lesão, de modo geral, é irreversível, está instalado ali uma doença renal crônica, né? Geralmente nós comentamos que a doença renal crônica é um tipo de insuficiência renal crônica, tá? A insuficiência renal aguda, nós ainda temos mecanismo de tentar restabelecer a situação, apesar de que isso é um pouco mais complexo, mais difícil, e acaba evoluindo para insuficiência renal crônica, tá? E essa doença renal crônica, ela pode ser resultado de diversas condições, resultado, né, de diversas condições, tais como diabetes, hipertensão, glomerulonefrite e outras doenças renais. Então, nós temos vários fatores que podem levar à doença renal crônica. E, sem dúvida, turma, quando nós pensamos nesses fatores, eu chamo a atenção para vocês para essas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. São as principais causas do desenvolvimento e aparecimento da doença renal crônica, né? Porque o problema da diabetes, o problema da hipertensão vai lesionando o sistema renal gradativamente ao longo dos anos, silenciosamente, até literalmente levar uma lesão sobre esse rim. E muitas vezes essa lesão ela é pouco perceptível. Por quê? Porque os sinais e sintomas são brandos. Contudo, quando está instalada a doença, literalmente, ou quando a doença, literalmente, ela já está instalada, ou quando o indivíduo não faz um tratamento adequado da diabetes e da hipertensão, há uma lesão progressiva, há uma lesão constantemente sobre o sistema renal. E quando se manifesta literalmente, já tem uma agressão muito forte, tá? E aí já tem a insuficiência renal aguda instalada já para o desenvolvimento da doença renal crônica. E geralmente essa doença renal, gente, ela está classificada de acordo com a taxa de filtração glomerular, né? Lembra que a principal, sem dúvida, uma das principais funções do sistema renal se chama filtração glomerular. E aí, se não tem essa filtração glomerular, há toxinas que vai se acumulando no organismo e isso pode levar a progressões e formação de outras doenças. E aí, quando nós pensamos nessa taxa de filtração glomerular, ela acaba estando debilitada quando o paciente ele tem a doença renal crônica. E aí, para classificar essa doença renal crônica, é importante nós compreendermos a definição de acordo com a taxa de filtração glomerular que dá por ml por minuto, tá? Então, a taxa de doença renal crônica ela é definida pela presença de lesão renal ou de taxa de filtração glomerular inferior a 60 milímetros por minuto em um paciente, por exemplo, de 1,73 metros do quadrado. É interessante entender que essa filtração glomerular, ela tem um padrão para cada indivíduo, tá? Ela tem um padrão associado ao peso, associado à altura, tá? E se essa taxa ela é inferior a 60 ml por minuto nessa altura, durante 3 meses ou mais,
vai ser caracterizada a doença renal crônica, tá? Contudo, essa doença renal crônica, como eu comentei para vocês anteriormente, ela vem de uma progressão associada à insuficiência renal aguda, tá? E aí, nós temos essa classificação da doença renal crônica de acordo com o estágio, que vai até os cinco estágios, sendo que o primeiro, quando o indivíduo ele tem uma taxa de filtração normal ou aumentada, né, maior ou igual a 90 ml por minuto. Isso significa que o indivíduo ele tem uma lesão. Já quando se encontra, né, entre 60 a 89, a taxa de filtração glomerular, há uma lesão renal com ligeira diminuição da taxa de filtração glomerular. Lembrando que a partir desse momento, esse estágio 2, se permanece por 3 meses ou mais, já é basicamente caracterizado a doença renal crônica. Se a taxa de filtração glomerular ela fica entre 30 a 59 ml por minuto, há uma diminuição da moderada dessa taxa de filtração glomerular. E se tem uma diminuição pronunciada, né? Porque aí você, teoricamente, você consegue, a partir desse momento, monitorar o paciente e verificar a evolução ou não. Entre 15 e 29 está no estágio 4. E olha só, turma, a partir do momento que a taxa de filtração glomerular está abaixo de 15 ml por minuto, o indivíduo ele tem insuficiência renal. E aí há necessidade de intervenção da diálise ou hemodiálise. Lembrando que nós já até comentamos alguns pontos, né, relacionados aí à hemodiálise, relacionado a esse aspecto, pois essa questão da hemodiálise, ela está totalmente associada à qualidade de vida, né? Está totalmente associada à vida do paciente. Um paciente com essa insuficiência renal já crônica, ou essa doença renal crônica, ele não consegue sobreviver caso não tenha o recurso de fazer hemodiálise. E, infelizmente, nem todos os municípios brasileiros, eles têm a capacidade, aliás, eles têm em seu município laboratórios, empresas, clínicas de hemodiálise. E aí se faz necessário se deslocar, muitas vezes, quilômetros, né, 300, 400 quilômetros, para esses pacientes fazer hemodiálise em outra cidade, tá? O que é um pouco preocupante, é debilitante, o gasto é maior. Nesse sentido, precisa ter a ajuda do governo municipal, estadual, federal, no intuito de ajudar esses pacientes com transporte, alimentação, muitas vezes até estadia, para que eles possam fazer essa hemodiálise. Como eu comentei para vocês, turma, que, de modo geral, um dos aspectos que estão associados ao desenvolvimento ou ao diagnóstico da doença renal crônica encontra-se a taxa de filtração glomerular. Nesse sentido, como é que se faz a avaliação da taxa de filtração glomerular, né? Existem exames associados a isso, existem técnicas para isso, tá? E aí nós sabemos que a taxa de filtração glomerular normal, ela vai variar de acordo com a idade, o sexo, o tamanho corporal, e eu comentei para vocês agorinha, no slide anterior, né? Que geralmente a taxa dá por ml barra minutos barra 1,73 ml por metro quadrado, né? Só que aí a gente tem que verificar também de acordo com o paciente, a altura do paciente, isso vai influenciar muito, por isso que existem cálculos, existem informações pertinentes a isso. Então, assim, de modo geral, a taxa de filtração glomerular em uma pessoa normal é de aproximadamente de 120 a 130 ml por minuto. O que significa isso? Isso significa, turma, que a cada minuto chega nos rins, em um rim, né? Estou falando em um rim. Chega aproximadamente no rim 130 ml
por minuto de sangue. E esse sangue, teoricamente, 20% dele será filtrado, será retirado a impureza, e todo o material que deverá ser descartado, eliminado, vai para os túbulos renais, depois vai para a bexiga. Só que um paciente que ele tem doença renal crônica, essa filtração glomerular está abaixo de 60 ml. Olha só, e se está abaixo de 60 ml, existe aquele problema que eu comentei anteriormente. A produção, o acúmulo de toxinas, e esse acúmulo de toxina vai levando à morte gradativamente de órgãos, né? E aí o paciente ele vai sentir outros problemas associados a isso. Além disso, vai desenvolver outras doenças caso ele não tenha. É muito comum um paciente que tem insuficiência renal crônica, ou doença renal crônica, que não tem hipertensão, desenvolver hipertensão, que não tem diabetes, desenvolver diabetes. Porque lembra que o sistema renal ele é um órgão que ajuda a regular esse processo, né? Ajuda a regular momentaneamente, ajuda a regular a longo prazo a hipertensão arterial, ajuda, de certo modo, a regular a eliminação de açúcar do sangue. Então, turma, toda vez que nós tivermos aí um paciente que ele tem essa taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto, significa que ele tem uma perda de metade ou mais do nível da função normal de um adulto. E isso pode ser caracterizado aí, teoricamente, como uma doença renal crônica. E aí, se vocês observarem, o que acontece? Em um paciente que tem a insuficiência renal, é progressivo, gente. É progressivo a perda dessa função renal, tá? Cada vez mais ocorre essa perda desse paciente. Se vocês observarem nessa imagem, que tem do lado direito, nós temos como se fosse vários néfros funcionantes, que seria esses em vermelho, e nós temos os néfros que não são funcionantes, que é esses em preto aí, né, enegrecido. O que acontece? Com a doença renal crônica, existe cada vez mais uma perda desses nefrofuncionantes. E lembra que eu comentei lá no nosso primeiro slide, a doença renal crônica, ela tem uma perda permanente dos néfrons. Não existe reparação desse néfron. Tá? E quanto mais não há reparação, quanto mais há uma perda constante, menor será a taxa de filtração glomerular. E aí a taxa de filtração glomerular é tão baixa que quando chegar lá abaixo de menor que 15 ml por minuto a 1,73 metro quadrado, o paciente vai ter que fazer hemodiálise, vai ter que ir para outro recurso. Como eu comentei para vocês, a avaliação da taxa de filtração glomerular ela é determinada por alguns fatores, né? E aí esses fatores estão associados a alguns exames, e é incrível como essa taxa de filtração glomerular, como também os aspectos associados à doença renal crônica, muitos dos exames estão associados a cálculos que são feitos, equações que são feitas para determinar essa característica da filtração glomerular, da funcionalidade do sistema renal. Por quê? Porque a gente não pode, de modo geral, comparar, por exemplo, um paciente que tem uma altura de 1,50, 1,50 m, com um paciente que tem 1,83 m, por exemplo. Um paciente que tem um peso corporal de 60 kg para um paciente que tem um peso de 90, de 100 kg. Essa taxa de filtração glomerular ela vai totalmente ser relacionada e ela vai sofrer interferência de acordo com o peso, de acordo com a altura, e além disso, ainda tem a questão associada ao gênero, né? A ser homem ou ser mulher, porque o gênero também influencia nesse fator. É tanto que nessa equação, como vocês podem observar aí, que é a equação de Cockcroft e Gault, além de realizar todo o cálculo associado à creatinina, é necessário se fazer o quê? Uma correção, né, do valor encontrado por 0,85 para as mulheres, porque é o que está associado à questão de filtração glomerular.
Essa imagem, ela só vem nos ilustrar o que eu estou querendo mostrar para vocês, né? Não é fundamento, isso daqui não tem importância no sentido de mostrar, ensinar esse cálculo propriamente dito para vocês, que isso vai ser aspecto associado a análises laboratoriais, tá? Mas essa imagem, ela nos mostra o seguinte, que para a realização ou para avaliar essa taxa de filtração glomerular, eu tenho que ver essas características associadas a essa equação de Croft e Gaut e verificar esse fator de correção em mulheres, porque isso sofre influência, como eu comentei para vocês anteriormente, tá? E aí, a gente tem que verificar que, dentre esses exames que são realizados, nós temos aí a creatinina, né? Que é a partir da creatinina que a gente vai verificar esse aspecto aqui, tá bom? Então, se faz, né, a dosagem de creatinina e, de acordo com o dado obtido, a gente vai fazer esse cálculo aqui, né? Que é o 140 menos a idade, 140 é o que teoricamente se espera aí da filtração glomerular, tá? Vezes o peso corporal em quilograma, 72 vezes creatinina sérica em miligrama por decilitro. Então, assim, é um cálculo que é básico para que ocorra esse processo de verificar essa creatinina. Turma, a doença renal crônica, ela se torna tão grave para o paciente, porque o que acontece? O paciente que ele apresenta, por exemplo, uma insuficiência renal crônica, vai levar várias manifestações clínicas. Por isso que, sem dúvida, um paciente que tem doença renal crônica, que ele não faz o uso da hemodiálise em si, ele vai sofrer várias consequências. E mesmo assim, turma, o paciente que tem esse processo de insuficiência renal crônica, mesmo fazendo hemodiálise, ele ainda tem esses processos, ainda tem esses problemas associados. Menos, mas ainda tem. Então, só vamos observar, de modo geral, o que acontece. Então, o paciente que tem doença renal crônica, ele vai sofrer, gente, desordem em todas as ações ou locais de ações que os rins se tornam importantes. Então, o rim, ele é importante em que sentido? Lá começando do lado esquerdo da imagem, tá? do seu lado esquerdo da tela. Então, observando essa doença renal crônica, está associada ao quê? Ao equilíbrio de sódio e de água, tá? Então, os rins, ele ajuda na regulação da pressão arterial. Mas se o paciente ele tem uma doença renal crônica, os rins não vai funcionar corretamente para esse intuito. Nesse sentido, o paciente vai ter o quê, gente? Hipertensão arterial, pode ter aumento do volume vascular, né? E aí, se tem esse aumento do volume vascular, esse líquido que está no sangue, né, dentro do vaso, ele vai extravasar, levando, por exemplo, a edema. Além disso, se o paciente ele tem hipertensão, essa hipertensão ela pode evoluir e desenvolver uma insuficiência cardíaca, tá? E outro processo associado à doença renal crônica é o que o paciente, turma, o sistema renal, desculpa, ele equilibra, né, alguns eletrólitos. O sistema renal, ele é responsável por regular alguns eletrólitos no sangue, retirando ou reabsorvendo esses eletrólitos quando há necessidade ou não. E os rins, ele é responsável por equilíbrio do potássio. Nesse sentido, como o paciente tem doença renal, não tem esse equilíbrio desse potássio, tá? E aí, nesse sentido, ocorre o aumento de potássio na corrente sanguínea. Então, o paciente tem hiperpotassemia. O aumento de potássio na corrente sanguínea, a gente está associado, por exemplo, a uma dificuldade nas contrações musculares. Tá? Então, há uma dificuldade maior, por exemplo, do batimento cardíaco, há uma dificuldade maior do paciente ter os movimentos peristálticos. Como eu comentei para vocês, os rins têm como função esse equilíbrio, né, desses eletrólitos e tem responsável também pela excreção de várias substâncias, principalmente substâncias nitrogenadas. Quando nós falamos dessas substâncias nitrogenadas, elas são oriundas principalmente da nossa alimentação de proteínas, lá dos aminoácidos. As principais fontes de nitrogênios que são eliminados pelo nosso organismo vêm lá do catabolismo das proteínas,
tá? Dos aminoácidos. Então, assim, e nós temos vários compostos nitrogenados que é necessário ser eliminado do organismo, como, por exemplo, ácido úrico, ureia, tá? E aí, olha só qual é uma das funções do sistema renal: eliminação de produtos nitrogenados, ou seja, eliminação de produtos que oriundo dessa degradação dessas proteínas, desses aminoácidos. E aí, se não tem eliminação desses produtos nitrogenados, como, por exemplo, a ureia, vai ocorrer o aumento dessa ureia, tá? E aí, se tem um aumento da ureia, o indivíduo ele tem uremia, né? Quando a gente fala uremia, é o aumento de ureia na corrente sanguínea. E aí, se tem um aumento da ureia na corrente sanguínea, que é bastante preocupante, isso vai levar a vários processos. Olha só, gente, que tipos de processos. Vai levar a coagulopatias, e nesse sentido, se tem as coagulopatias, o indivíduo tem um maior risco de sangramento. O aumento da ureia pode levar a pericardite, né? Inflamação dessa membrana do pericárdio. E, além disso, o aumento de ureia pode levar a comprometimento da função imune, distúrbios que seria a intoxicação por ureia, tá? Comprometimento da função imune, distúrbios cutâneos, manifestações gastrointestinais. Um dos aspectos mais importantes do aumento da ureia na corrente sanguínea é as manifestações neurológicas e a disfunção sexual. Tudo isso, turma, associado ao aumento da ureia, só para vocês terem ideia, o tanto que a ureia ela pode ser tóxica, né, para o nosso organismo. E quem elimina essa ureia é os rins. Se tem uma doença renal crônica, não tem eliminação da ureia, vai ter o aumento e pode apresentar todas essas manifestações. Logo, lembra que o paciente que tem doença renal crônica, ele é obrigado a fazer hemodiálise. Não tem para onde correr, porque precisa ter todos esse equilíbrio. E na hemodiálise, gente, existe a capacidade de eliminar, de retirar, de reter essa ureia. Lembra que eu comentei para vocês que o sistema renal ele tem algumas funções, o sistema renal tem algumas funções hormonais, né, de produção de hormônio. Entre a produção, entre uns hormônios que é produzido pelo sistema renal é a eritropoetina, que serve aí para o amadurecimento de células sanguíneas na medula óssea, e o paciente que tem doença renal crônica não tem essa produção adequada ou não tem mesmo a produção de eritropoetina. Nesse sentido, não vai ter a maturação dessas células e o indivíduo pode apresentar anemia. Como vocês são bem cientes em relação aos rins, os rins é responsável aí por esse equilíbrio ácido-base, né? A eliminação de hidrogênio, de próton, de bicarbonato, e isso favorece com que tenha esse equilíbrio ácido-base. E quando o indivíduo ele tem doença renal crônica, ocorre uma diminuição da eliminação desses prótons, né, que é o hidrogênio mais, e isso vai levando a uma acidose, tá, no organismo. E aí lembra que se o indivíduo ele tem acidose, tem todos aqueles processos associados, né, a problemas em si, que aí pode levar a vários problemas sequenciais no organismo. E se tem esse desequilíbrio ácido básico, existe uma diminuição aí desse tamponamento ósseo, então não tem basicamente uma reparação óssea, e isso pode levar pode levar ao que nós chamamos de hiporcalcemia, tá, gente? Essa hiporcalcemia é a diminuição de cálcio na corrente sanguínea.
E lembra que o sistema renal é responsável também pela ativação da vitamina D, e aí, se tem a doença renal, não tem essa ativação adequadamente da vitamina D. O sistema renal é responsável pela eliminação de fosfato, e aí, se não tem essa eliminação correta de fosfato, pode ter esse acúmulo e pode também levar a hipocalcemia, porque tem um aumento de cálcio, mas não tem de fosfato. Além disso, pode levar a uma hiperparatiroidismo, e tudo isso pode levar a osteodostrofia, né? Que são essas dificuldades na reparação do tecido ósseo. Então, observa, gente, a consequência, a gravidade que é a doença renal crônica, né? E o mais triste é que, quando se fala na doença renal crônica, a maioria dos casos dessas doenças renais crônicas está associada a um erro de estilo de vida dos indivíduos, né? A maioria dos pacientes que têm doença renal crônica está associada a um estilo de vida errado, errôneo que teve. O uso excessivo de bebida alcoólica, de medicamentos nefrotóxico, cigarro, né? A hipertensão, diabetes, que estão associadas a um estilo de vida. E é tanto que, quando se vai fazer, por exemplo, campanhas educativas ou levar para a comunidade conhecimento da doença renais, gente, geralmente é necessário necessário nessas palestras ser um pouco agressivo, no sentido de que mostrar todas as condições para o paciente, para o ouvinte, do que a doença renal crônica pode favorecer. A doença renal crônica, gente, ela é uma doença incapacitante. O paciente não consegue exercer essas atividades diárias. Não é à toa que quem tem insuficiência renal crônica, né, a DRC, ele se aposenta, porque eles não conseguem fazer a rotina normal. Lavar uma louça, varrer uma casa, por exemplo, subir uma escada, porque é incapacitante. Mas não tem como não ser incapacitante, mesmo ele fazendo hemodiálise. Olha as consequências que a doença renal crônica pode favorecer no indivíduo. Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, né, gente? Como nós comentamos anteriormente, uma das funções primordiais do sistema renal é literalmente levar a esse equilíbrio, né, hidroeletrolítico. Quando a gente fala esse equilíbrio hidroeletrolítico, é a característica osmolar, é a homeostase sanguínea corporal, dos líquidos corporais, associada ao quê? A quantidade de água, a quantidade de eletrólito e a quantidade de substâncias que deixa esse perfil desses líquidos, ou ácido ou básico. Lembrando que, para cada líquido, de modo geral, nós temos um perfil de pH, né? Uns têm um pH neutro, outro tem um pH mais ácido, outro tem um pH mais básico, e o sistema renal ele é responsável por esse processo. E assim, gente, os rins funcionam na regulação do volume de líquido extracelular, tá? Desempenham essa função através da eliminação ou da conservação de sódio e de água, né? Então, os rins funcionam na regulação do volume de água, né, de líquido extracelular. E esse equilíbrio, essa regulação está totalmente associada ao quê? A eliminação ou a reabsorção de sódio e água. A gente lembra que o sistema renal, uma das funções adequadas, importante dele, é eliminar, por exemplo, o sódio, para que ocorra a diminuição do volume sanguíneo, tá? Quando tem excesso desse volume de sangue, quando tem esse excesso de água na corrente sanguínea. Por quê? A água, a água, turma, ela tem uma afinidade muito grande pelo sódio. Então, aonde o sódio vai, a água vai atrás. Então, se por acaso fica muito sódio na corrente sanguínea, ou se reabsorve muito sódio para a corrente sanguínea, vai-se também muita água para a corrente sanguínea. E isso vai aumentar o volume de sangue. E se aumenta o volume de sangue, a primeira coisa que vai aumentar é a pressão arterial, porque a pressão arterial ela é uma variável inversamente proporcional ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica. Então, se aumenta o volume de sangue, aumenta a resistência vascular periférica, porque tem mais sangue passando com força sobre o vaso sanguíneo. E se
tem um aumento do volume de sangue, a necessidade de aumentar a frequência cardíaca, a contratilidade miocárdica, e isso aumenta o débito cardíaco. Nesse sentido, eleva a pressão. E aí, o sistema renal é responsável, gente, por esse processo. Além disso, é importante nós compreendermos que muitas vezes não é necessário ou não é tão adequado ocorrer a eliminação, por exemplo, de água, né? E aí, se para minimizar a eliminação de água, ocorre a reabsorção de sódio e, consequentemente, de água, principalmente quando o indivíduo tem o quê? Desidratação. E olha o que é que diz esse último parágrafo aí, que a insuficiência renal crônica, ela pode produzir desidratação ou sobrecarga de líquidos, dependendo do processo patológico da doença renal, ou seja, dependendo do nível em que se encontra essa doença renal. Gente, por que leva, por exemplo, à desidratação? Porque quando o indivíduo ele tem insuficiência renal, ele tem uma perda muito grande de sódio. Perdendo esse sódio, ele elimina-se água, né? E aí, eliminando-se água, o indivíduo ele entra num processo de desidratação. Até esses eletrólitos, muitas vezes o paciente tem que fazer reposição para minimizar esses aspectos. E aí, pensando nesse processo associado ao sistema renal, gente, nós temos aí o acúmulo de produtos nitrogenados, né? E aí, quando eu falo desses produtos nitrogenados, eu estou falando de modo geral do que nós já conversamos anteriormente, da azotemia, né? Que é o acúmulo de produtos nitrogenados no sangue. E toda vez que tem esse aumento desses produtos nitrogenados, isso significa que é um sinal precoce de insuficiência renal, né? E aí, lembra que um dos aspectos associados à eliminação do sistema um dos aspectos associados a que faz parte da regulação pelo sistema renal é a eliminação desses produtos nitrogenados, ácido úrico, ureia, principalmente a ureia. Então, assim, quando se tem essa azotemia, né, que é o aumento de produtos nitrogenados no sangue, é uma manifestação inicial, antes mesmo de outros sintomas de insuficiência renal no paciente. Então, a gente tem que ficar muito de olho quando se fala de avaliação de exames bioquímicos, né, e verificar esses aspectos. A ureia é um dos primeiros produtos nitrogenados a acumular-se no sangue, e os níveis sanguíneos de ureia tornam-se cada vez mais elevados com a progressão da doença renal crônica, né? Então, quanto mais se evolui a insuficiência renal, mais acúmulo da ureia vai ter no organismo. Então, a gente tem aí um parâmetro para verificar a progressão ou não da doença. A concentração normal de ureia no plasma é cerca de 20 mg decilitro. Na insuficiência renal, gente, esse nível pode aumentar e atingir até 800 mg decilitro. É muito alto. Olha só, o normal é até 20 mg. O paciente que tem insuficiência renal pode chegar a atingir 800 mg decilitro. Lembra daquelas manifestações clínicas que eu comentei para vocês anteriormente, que está associada ao aumento da ureia? O paciente vai sentir problemas neurológicos, de pele, disfunção sexual, né? Por quê? Porque o nível de ureia é muito alto. Distúrbio do metabolismo do cálcio e do fósforo e a doença óssea, né? Que está totalmente associado aí, como nós comentamos anteriormente.
Lembrando, gente, que lembrando que todos esses problemas associados ao sistema renal é devido à característica de não funcionalidade mais dos rins, que tem essas responsabilidades, né? Do metabolismo de cálcio, do fósforo, está associado à reparização óssea. Então, assim, quando um paciente ele tem a doença renal crônica, isso vai levar a um distúrbio, né? Então, com a deterioração da função renal, ocorre o comprometimento da excreção de fosfato e, em consequência, observa-se uma elevação dos níveis séricos desses fosfatos. Então, se não elimina o fosfato, que os rins é responsável, ocorre-se o aumento dele. Ao mesmo tempo, os níveis séricos de cálcio, que são universalmente regulados em relação ao nível de sérico de fosfato, declinam. Então, lembra, gente, que quando a gente fala nesses sais minerais, quando a gente fala desses íons, de modo geral, eles são meio que antagônicos. Quando um está aumentado, o outro está diminuído. Quando um está num ambiente, o outro está em outro ambiente. Eles não conseguem meio que trabalhar em conjunto. E aí o que acontece? Quando o paciente ele tem essa doença renal crônica, ele vai ter um aumento na presença de fosfato no sangue, ou seja, o fosfato ele não é eliminado da corrente sanguínea, tá? Nesse sentido, ocorre assim o aumento do nível sérico diminui os níveis séricos de cálcio, visto que eles são inversamente proporcional. Em que sentido? Se tem mais fosfato no sangue, vai diminuir a quantidade de cálcio. E aí, gente, o cálcio ele é responsável pela mineralização óssea. O cálcio é responsável por estar associado à questão da reparização óssea. Além disso, esse processo de reparização óssea, reparo ósseo e outros está associado também à vitamina D, né? E aí, gente, a síntese de vitamina D também está alterada na doença renal crônica. Os rins regulam a atividade da vitamina D através da conversão da forma inativa da vitamina D em calcitriol, né? Que é a forma ativa da vitamina D. E aí, se não tem, se os rins não têm essa capacidade dessa transformação, consequentemente não vai ter a forma ativa. E aí o indivíduo ele vai ter mais dificuldade ainda nesse reparo ósseo. A doença renal crônica, gente, e os distúrbios hematológicos, né? Como nós podemos lá observar, paciente que tem doença renal crônica tem um risco muito grande, né? Uma susceptibilidade maior em ter anemia. A anemia crônica, né, que seria nível de hemoglobina abaixo de 13,5 gramas decilitros em homens adultos e em mulheres abaixo de 12 gramas decilitros, constitui uma alteração hematológica mais profunda que acompanha a DRC, tá? A anemia da doença renal crônica é causada por diversos fatores, incluindo perda crônica de sangue, hemólise, supressão da medula óssea, porque diminui aí a produção do hormônio também eritropoetino. Além disso, gente, devido a supressão da medula óssea devido a fatores urêmicos, né, ou seja, devido ao aumento da uremia ou aumento da ureia no sangue, diminuição da produção de eritrócitos, já que não tem a síntese da eritropoetina, que é o hormônio, e, consequentemente, deficiência de ferro. Os rins constituem o principal local de produção do hormônio eritropoetina, que controla a produção dos eritrócitos, como eu comentei já anteriormente para vocês. Então, é muito comum que isso aconteça em pacientes que têm doença renal crônica. E é importante, gente, quando eu falo todos esses aspectos para vocês, é importante a gente começar a associar, né? Muitas vezes um paciente, ele chega, tá apresentando isso e isso,
Ah, vou dar só um sulfato ferroso. Mas será que o que realmente está levando isso, né? A gente tem que começar a investigar as situações mais profundamente, né? A gente lembra que o farmacêutico, ele é o profissional de saúde que está muito próximo ao paciente, geralmente é o primeiro profissional de saúde que entra em contato com o paciente. Então, é importante a gente fazer uma anamnese, é importante a gente fazer uma avaliação que possa determinar esses sentidos ao paciente, né? Verificar se existe uma característica associada a outras doenças um pouco mais sérias, estuda o caso do paciente, estuda a evolução dele, estuda os aspectos hereditários, se já teve ou não teve doença renal crônica na família, e outros. A doença renal crônica e os distúrbios cardiovasculares, tá? A hipertensão, gente, ela constitui comumente uma manifestação precoce da doença renal crônica, tá? E aí, é, quando nós falamos dessa questão da manifestação precoce da doença renal crônica, nós temos que entender o que o sistema renal, gente, ele é o sistema que regula a pressão a médio e longo prazo, né? Pelo aquele sistema que a gente estuda, chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Então, assim, se o paciente ele tem doença renal crônica, esse sistema que regula, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, que regula a pressão arterial a médio e longo prazo, ele não vai ter. Se ele não tem, consequentemente, ele já tem uma probabilidade maior do desenvolvimento da hipertensão arterial. Como vocês podem observar nesse slide, como vocês podem observar no primeiro parágrafo, está dizendo que a hipertensão constitui comumente uma manifestação precoce da doença renal crônica. Lembrando, gente, que isso eu estou comentando o quê? Eu estou comentando um paciente que começou a desenvolver a doença renal crônica, a insuficiência renal, e evoluiu para hipertensão, e teve hipertensão. Mas lembra que tem pacientes que não têm a doença renal crônica e manifestam a hipertensão por outros fatores. Nesse sentido, já é inverso. A hipertensão vai levar à doença renal crônica. Da mesma maneira que a doença renal crônica desenvolve, leva a essa comorbidade que é a hipertensão também pode levar ao desenvolvimento da doença renal crônica. Os mecanismos que produzem hipertensão na doença renal crônica são multifatoriais e consistem em aumento do volume vascular, elevação da resistência vascular periférica. Esse parágrafo ele nos remete em dizer que o que leva ao paciente a desenvolver hipertensão arterial a partir da doença renal crônica são multifatoriais. O que seria isso? Não existe um único fator associado. São vários fatores que culminam para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Contudo, esses fatores, dentre eles, o principal, sem dúvida, é o aumento do volume vascular. Quando eu falo aumento do volume vascular, gente, é o aumento de água, aumento do volume sanguíneo dentro do vaso. E aí, se leva o aumento do volume vascular, nós temos a resistência a resistência vascular periférica. Lembra que a pressão arterial ela é uma variável inversamente proporcional à pressão, ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica. Então, se tem mais volume de sangue, esse volume de sangue ele vai passar com mais força dentro do vaso sanguíneo, e isso vai levar a um aumento da resistência vascular periférica. Se aumenta a resistência vascular periférica, há necessidade de aumentar a contratilidade e a frequência cardíaca, e isso aumenta o débito cardíaco. Aumentando um ou outro, ou os dois, tem elevação da pressão alta, tem elevação da pressão arterial, e isso desenvolve a hipertensão arterial.
distúrbios gastrointestinais, né, e a doença renal crônica. O que a doença renal crônica pode levar nesse processo de distúrbios gastrointestinais? É comum a ocorrência de anorexia, náusea e vômito em pacientes com uremia, tá? E isso é um dos aspectos da intoxicação por uremia, juntamente com gosto metálico na boca, o que diminui ainda mais o apetite, né? É comum a ocorrência de náuseas matinal e pode-se verificar o desenvolvimento de úlceras e sangramento da mucosa gastrointestinal e é comum o indivíduo ter soluços, né? Vamos tentar compreender rapidamente esses aspectos. Gente, o aumento da ureia na corrente sanguínea, né, a uremia, pode levar a vários fatores, como nós comentamos anteriormente, né, que eu mostrei para vocês anteriormente. E dentre essas intoxicações manifestada pelo aumento dessa ureia na corrente sanguínea, nós temos aí a anorexia, né, a náusea, o vômito. Nesse sentido, tem diminuição do apetite. É muito comum esses enjoos, essas náuseas matinais. E um dos aspectos muito importantes, que a gente pode até dizer que é um sintoma um sinal a ser observado, é o paciente ele apresentar soluço. Por quê? Por que ele apresenta esse soluço? Porque é comum o desenvolvimento de ulceração e sangramento no estômago, por exemplo. E geralmente, quando tem esse aumento quando se tem essa ulceração, isso significa que há muita acidez. Isso significa que o pH gástrico está muito ácido. E aí, um dos mecanismos associado a tentar eliminar essa acidez, gente, é o refluxo. E quando o indivíduo ele tem um refluxo, esse líquido estomacal, ele vai até a região mais superior, né, perto da orofaringe, por aí, e começa a lesionar, começa a ter aquele pigarro, começa a ter aquela coceira. Ou, muitas vezes, um pouco da secreção acaba passando pela glote e indo lá para o fundo da traqueia. E o organismo, no intuito de retirar esse corpo estranho, essa substância, essa solução, começa a tossir. Porque a tosse, gente, o soluço, de modo geral, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, é muito comum. E isso, gente, serve até de outras orientações, tá? Não somente aqui para a doença renal crônica, mas, por exemplo, um dos mecanismos de você saber que o paciente tem refluxo, por exemplo, ou tem úlcera ou gastrite, é saber se ele tosse muito, se ele tem muito soluço, tá? E aí, turma, sem dúvida, se a gente está falando de doença renal crônica, a gente tem que observar nesse contexto, um dos problemas associados à doença renal crônica é a eliminação dos fármacos. Lembra-se que quando nós falamos eliminação de fármaco, um dos aspectos ou um dos processos responsável ou órgão que mais se elimina fármaco do nosso organismo é o sistema renal. Se o paciente tem doença renal crônica, essa eliminação ela vai estar impedida, defeituosa, né? Como vocês podem observar nesse primeiro parágrafo, os rins são responsáveis pela eliminação de muitos fármacos e seus metabólicos, tá? E se ele não tem funcionalidade, se ele não está funcionando, essa eliminação não vai existir. E a doença renal crônica e seu tratamento pode interferir na absorção, distribuição e eliminação dos fármacos, porque, além disso, o paciente ele vai ter uma sobrecarga do uso de outros medicamentos que vai interferir nesses aspectos, e aí um paciente que tem insuficiência renal crônica, ele não pode estar tomando qualquer medicamento, ele não pode estar se automedicando, porque qualquer substância que ele fizer a ingestão, que deveria ser eliminada pelo sistema renal, pode permanecer mais tempo no organismo, e isso pode levar a processo de intoxicação mais facilmente.
Nos processos de metabolismo, alguns fármacos formam metabólitos intermediários que são altamente tóxicos se não for eliminado. E algumas vias de metabolismo de fármaco, como a hidrólise, têm a sua velocidade reduzida na presença de ureia, né, ou da uremia. Então, gente, é um outro aspecto associado aí, né? É importante nós compreendermos que toda vez que o fármaco, né, quando nós falamos no aspecto farmacocinético, que é dividido em 4 etapas, que é a absorção, distribuição, metabolismo e excreção, dentro a etapa de metabolismo, significa o quê? Que vários fármacos, vários medicamentos, quando chega até o fígado, ele sofre processo de metabolismo. O que é esse processo de metabolismo? É a transformação, é como se a molécula do fármaco ele sofresse modificação estrutural, sofresse modificação química. E nesse sentido se produz compostos, e muitas vezes esses compostos são altamente tóxicos para o organismo. Se por acaso o paciente não tiver o processo de eliminação adequadamente, esse metabólito tóxico ele se acumula e isso pode levar a maior lesão, pode levar a maior probabilidade de intoxicação. Um dos exemplos comuns associado a isso, gente, é o paracetamol. O paracetamol ele é metabolizado no sistema hepático, lá no fígado, e produz um radical livre. Esse radical livre é altamente hepatotóxico. O que se acontece? O sistema renal vai eliminar esse metabólito tóxico. Contudo, um paciente que tem doença renal crônica vai ter dificuldade nesse processo de eliminação. Além disso, lembre-se que é comum o paciente que tem doença renal crônica, ele ter uremia, né? Aquele composto nitrogenado, oriundo lá do catabolismo de aminoácidos, de proteína. Nesse sentido, vários fármacos, gente, eles sofrem processo de metabolismo através de hidrólise, né, que seria aí a perda da água, retirada da água. Nesse sentido, um paciente que tem insuficiência renal crônica, ele tem muita uremia, e o processo de uremia, e o aumento dessa uremia diminui aí o metabolismo por hidrólise, ou seja, os fármacos não vão sofrer metabolismo. E aí ele vai permanecer mais tempo no organismo, tendo mais dificuldade de ser eliminado e a probabilidade de ter efeito tóxico. E por fim, turma, nós temos aí o tratamento, né, da doença renal crônica. Quando nós falamos no tratamento da doença renal crônica, infelizmente a gente não tem uma cura para, entre aspas, para isso, né, a não ser que tenha um transplante renal, né? Mas de modo geral, a doença renal crônica ela é tratada através de manejo conservador para evitar ou retardar a velocidade de destruição dos néfros e, quando necessário, através de terapia de reposição renal ou diálise ou transplante, tá? É aquela história, turma, quando se fala na doença renal crônica, o tratamento que existe de modo geral é evitar cada vez mais a progressão da doença, tá? E aí, nesse sentido, utiliza substâncias que são conservadoras, né, para diminuir a velocidade da destruição do néfron, faz terapia de reposição renal. Quando nós falamos dessa terapia, é a administração de hormônios, de substâncias que faz esse processo ou função do sistema renal. E o mais eficaz seria o transplante renal, que infelizmente não acaba todo mundo tendo essa possibilidade, né? Existem vários fatores associados ao transplante renal, a necessidade de compatibilidade do órgão, a necessidade de entrar em uma fila para isso. Então, assim, são vários aspectos associados, tá? Turma, e essa questão do transplante renal, ela é tão séria, porque, assim, acredito eu que todos vocês já ouviram falar do mercado negro, né, associado a transplante de órgãos, e isso é um pouco preocupante, né, essa questão de sequestro de crianças, sequestro de pessoas, desaparecimento, muitas vezes isso está associado a um mercado clandestino de órgãos, tá? Só para vocês terem ideia, um rim é avaliado hoje no mercado negro em torno de 300 a 400 mil reais, tá? Então é algo que literalmente não é
é sério, na verdade, é algo que realmente é sério quando se pensa nessa questão do transplante renal, principalmente quando se envolve essa questão do mercado negro, tá? Lembrando que nós já até conversamos em aula, em outros momentos, que sim, um paciente que tem só um rim, ele consegue viver, ele consegue executar suas ações, contudo tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque existe a probabilidade aí do paciente ter problemas associados, não dá para ter uma sobrecarga de produtos tóxicos para os rins, já que só tem um funcionando, certo? Turma, gostaria de fazer algum comentário, gostaria de relatar algum aspecto. A gente vai para a nossa última aula agora, tá? Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Turma, só pegar aqui uma água e retorno.
Turma, diante do que nós conversamos anteriormente em relação à doença renal crônica e insuficiência renal crônica, nós vamos agora para o nosso último conteúdo, né, associado ao sistema renal, que seria nefrites e síndrome nefróticas, tá? E essas nefrites elas estão totalmente associadas ao desenvolvimento da insuficiência renal aguda, tá? E lembra-se que quando nós falamos nesse aspecto associado à insuficiência renal aguda, nós estamos levando ao desenvolvimento aí da insuficiência renal crônica. E para a gente falar um pouco da nefrite e da síndrome nefrótica, é importante nós compreendermos, de modo geral, o funcionamento renal. E, na verdade, a gente já falou isso em outras vezes, já comentamos outros momentos sobre isso, tá? Em relação ao sistema renal, lembra que o sistema renal uma das funções é levar a produção da urina, tá? E nesse processo de produção de urina tem alguns fatores associados, que seria a filtração, que acontece principalmente no glomérulo, e aí essa filtração está associada à retirada de substância do sangue e a introdução dessas substâncias nos túbulos renais. Nós temos a secreção. A secreção é todas aquelas substâncias que não conseguiram ser filtradas e acabam sendo secretadas para os túbulos renais, como vocês podem observar no nome secreção. E nós temos reabsorção. O que seria esse aspecto de reabsorção? Tem algumas substâncias que já estão dentro do túbulo e essas substâncias elas precisam ser eliminadas. Contudo, por algum fator, essas substâncias acabam retornando para a corrente sanguínea. Em alguns aspectos isso é positivo, em outros é negativo. Por exemplo, um paciente que tem hipertensão. O paciente que ele tem hipertensão e ele tem esse aspecto associado à reabsorção de sódio e água, isso não é bom, porque teoricamente o sódio e a água não é mais para ser reabsorvido em um paciente. Aliás, o sódio não deve ser reabsorvido constantemente em um paciente que tem essa insuficiência, essa hipertensão arterial. Então, vamos rapidamente falar dos aspectos da filtração, tá? Vamos falar da filtração, da secreção e vamos falar da reabsorção. Então, a filtração renal, gente, é a primeira etapa que ocorre quando o sangue passa pelo rim, mais especificadamente no glomérulo, como eu já conversei isso com vocês outras vezes, anteriormente, tá? A diferença de pressão faz com que as substâncias saiam dos vasos do glomérulo e passem para a cápsula de Bowman ou cápsula glomerular, formando filtrado glomerular. Então, o que seria isso, turma? Como chega o sangue no glomérulo em uma rapidez, com uma concentração de substância, essas substâncias elas acabam indo para dentro do túbulo, indo para dentro da cápsula, tá? Esse processo não é seletivo, passando todas as moléculas de substâncias pequenas e ficando retidas as macromoléculas. Então, todas as substâncias que são pequenas, elas chegam no glomérulo e ela acaba sendo filtrada. Então, ela não é seletiva. Então, lá na frente, algumas substâncias que não é para ser eliminadas vão ser reabsorvidas. Nesse sentido, gente, nós temos também a reabsorção. O que seria a reabsorção? A reabsorção, o papel dela é recuperar as moléculas que foram filtradas, mas são essenciais ao organismo e deve retornar para a circulação. Aquela história que eu comentei para vocês anteriormente. O paciente, de modo geral, quando chega o filtrado, quando chega o sangue, turma, esse sangue ele chega no filtrado, esse sangue ele chega no glomérulo, ele é filtrado todas as substâncias. Contudo, algumas dessas substâncias elas são importantes para o nosso organismo, então elas não devem ser eliminadas. Nesse sentido, vem o processo de reabsorção. O que é a reabsorção? É a capacidade da substância sair de dentro do túbulo e voltar para a corrente sanguínea. Esse processo acontece no túbulo proximal do néfro, tá?
são exemplo de moléculas que são filtradas, mas que devem ser reabsorvidas, ou muitas vezes são reabsorvidas. Aminoácido, glicose, ureia, sódio e água. E nós temos, além da reabsorção e filtração, nós temos a secreção, tá? Do mesmo modo que existem moléculas que devem retornar à circulação, existem as que precisam ser eliminadas, mas não são filtradas. O que seria isso? Tem moléculas, gente, que precisam ser eliminadas, mas para ser eliminadas, elas precisam entrar dentro dos túbulos. Só que para entrar dentro do túbulo, inicialmente é pela filtração. Só que essas moléculas elas acabam não sendo filtradas. Nesse sentido, elas têm que ser secretadas. Quando a gente fala secretada, é como se precisasse empurrar elas. É como se precisasse introduzir elas dentro do túbulo. Tá? O papel da secreção é remover essas moléculas. Por exemplo, a remoção de íons hidrogênio, potássio e amônia estão entre os processos de secreção mais importantes. Medicamento e macromoléculas também são secretados. Então, todas aquelas moléculas que precisam ser eliminadas, que não conseguiram ser filtradas lá no glomérulo, elas vão ser secretadas em outros pontos dos túbulos. E, por último, a substância foi filtrada. As substâncias foram filtradas. Aquelas que não podem ser eliminadas foram reabsorvidas. E aquelas que não foram filtradas, mas precisam ser eliminadas, elas foram secretadas. Pronto, as substâncias estão dentro do túbulo. Agora, o que é que vai acontecer? Elas vão ser eliminadas. Depois desses 3 processos citados anteriormente, a urina está formada e pronta para ser eliminada, sendo primeiramente armazenada na bexiga, né? Então, se produziu a urina vai para a bexiga e nesse momento inicia o processo de enchimento dessa bexiga e eliminação. A excreção ocorre quando a urina é eliminada do corpo através da micção. Turma, vocês querem fazer alguma pergunta? Como é o nosso último conteúdo, eu vou deixar para passar esse restante dessa aula na próxima semana. Aliás, na próxima aula, que é o nosso encontro 16. Eu gostaria de saber se o líder da